Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula que nós vamos fazer por meio de videoaulas, tá? E por enquanto, quando a gente estiver nesse período de quarentena do coronavírus, a gente vai conversando assim. Como a gente tem um limite de 40 minutos de gravação de videoaula e mais 20 minutos para colocar outros vídeos, então algumas ações que a gente iria fazer presencialmente em aula, elas vão ficar um pouco limitadas. E por enquanto, eu estou pensando numa estratégia de como pode fazer, como é que a gente vai poder fazer para vocês manterem os seminários para os quais vocês já se prepararam. O que eu pensei? Eu vou passar para vocês um programa de vídeo, que é esse mesmo que eu estou usando para gravar minha videoaula. E eu pensei o seguinte, de vocês também gravarem os vídeos com as apresentações de vocês, e eu abro um espaço no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês também postem esses materiais que vocês vão produzir. Certo? Então, assim, tudo aquilo que vocês prepararam fica duas oportunidades para quem de repente tiver alguma dificuldade de gravar o vídeo. Ou entrega a apresentação em formato escrito, em formato assim, paper, explicando, trazendo todos aqueles aspectos que tinham sido combinados, ou vocês fazem a gravação de um vídeo nesse mesmo formato que eu estou fazendo e acrescentam a apresentação em formato de PowerPoint, que também é uma possibilidade bem tranquila, certo? Depois eu vou querer discutir isso aí com vocês lá no nosso grupo, para a gente ver como a gente pode fazer o acréscimo dessas apresentações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Gwendolyn Brooks, tá? Que é uma poeta afro-americana, e vamos conhecer assim um pouco da história dela como poeta, ver alguns vídeos em que ela recita os poemas que nós vamos trabalhar e trabalhar com a análise do material que já estava para vocês lá na pasta do Google Drive, que é um artigo sobre a Gwendolyn Brooks com a tradução, processo de tradução e interpretação de 3 poemas dela, que são, deixa eu ver aqui, só um momento, por favor. Às vezes eu vou desviar um pouco o olhar porque eu tô mexendo aqui no meu computador, tá? We Real Cool, tá? Com 2 traduções possíveis, do Lauro Maia Amorim, tá? Depois, do poema A Song in the Front Yard, uma canção do Jardim da Frente, uma tradução possível. E por fim, The Mother, a mãe, tá? Que também vai ser analisado, e eu disponibilizei para vocês, depois dessa apresentação aqui, vídeos que são do YouTube também, em que aparece a voz da própria poeta recitando esses poemas. Por fim, para valer a presença da aula, eu coloquei um poema dela também para vocês analisarem do ponto de vista, em 2 pontos de vista. Lembra aquele livrinho de como analisar poesias que eu passei para vocês, que a Helena fez, inclusive, ela escaneou e disponibilizou para todo mundo pelo WhatsApp? Então agora é o momento em que vocês vão utilizar aquele material. Vocês vão analisar o poema lá no fórum com um mínimo de 350 caracteres. Vocês podem postar ele no dia de hoje para valer a presença, mas caso alguém tenha alguma dificuldade, eu aceito até amanhã de manhã também, não tem problema. Em que vocês vão destacar pelo menos 2 aspectos de análise ali no fórum. Pode ser o aspecto semântico, pode ser o aspecto fônico, pode ser o aspecto da construção mesmo do poema do ponto de vista da escolha das palavras, da forma como as palavras se apresentam ali. Então vocês vão fazer essa análise desses 2 pontos e depois de eu colocar a análise de vocês vão fazer o comentário da análise do outro colega. O que eu sugiro? Se você é o primeiro que está fazendo a postagem, aguarda um pouquinho para os outros colegas postarem, para você escolher qual postagem que você quer fazer. Então, eu trabalho em 2 momentos. No primeiro momento, você posta o seu trabalho,
No segundo momento, você lê as postagens dos colegas e escolhe uma para postar. O que é legal? Se todo mundo receber um comentário do seu colega. Então, não vamos tentar evitar, na medida do possível, de fazer 2 comentários em cima da mesma postagem. E caso tenha alguém que não receba postagem nenhuma, eu vou pedir que alguém faça a postagem também dessa pessoa que ficou sem o comentário, certo? A postagem e o comentário no fórum valem a presença de vocês, tá? Referente à aula de hoje. E eu vou estar disponível pelo grupo do WhatsApp das 20h30 até as 21h à noite. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida durante o dia, vocês podem me chamar, da mesma forma como a gente sempre conversa, tá? Chama lá no WhatsApp, faz a pergunta e eu respondo. E a gente vai se comunicando assim dessa maneira, tá? A ideia é que a gente não perca o contato e a gente continue se falando, tente tirar o melhor dessa situação para poder dar continuidade às nossas aulas, ok? Então, esse é um vídeo de introdução que eu vou postar separadamente, certo? E depois eu vou postar outros vídeos menores também para vocês, com as etapas da nossa análise. Combinado? Então, até daqui a pouco. Beijo!